A você ligado na TVI, está começando agora o TVI News, segunda edição, com muita informação para você, hein? Eu sou Joab Paiva, estarei com você até às 19 horas. Muito obrigado pela sua audiência diária, pela sua companhia. Muito obrigado a você que nos assiste pela TVC, canal 24.2. Na verdade, Ultra TVC, né? É o novo nome aí da TVC. Ultra TVC, canal 24.2, muito obrigado a você que nos acompanha por este canal, no nosso eixo Itabuna-Ilhéus. E a você também que nos acompanha pelo YouTube, youtube.com/TVI Oficial. Este é o nosso canal oficial da nossa TVI, diretamente aqui do nosso Alto das Comunicações, dos estúdios da TVI. Nós então transmitimos para você, tanto da TVC, como também do nosso, para que está assistindo o nosso canal do YouTube, assim como a você que nos assiste através do nosso site, o www.tviplay.com.br. Acesse já, lembrando que por lá também você encontra notícias do cotidiano aqui da nossa Bahia e também do nosso Brasil, através de uma parceria aí com o Jornal à Tarde. Isso mesmo, através lá do nosso site da TVI, você acessando esse site que aparece aqui, você também fica muito bem informado com notícias do Jornal à Tarde que você encontra no nosso portal. Lembrando que você também pode baixar o nosso aplicativo que aparece aqui na sua tela através desse QR Code e ficar por dentro de toda a nossa programação, tá certo? Hoje é quinta-feira, olha, o tempo tá passando rápido, viu, Cássio? Hoje já é final de mês, última quinta-feira do mês, hoje é dia 28, não é isso, Cássio? 28 de agosto de 2025, estamos chegando já na reta final, nos últimos dias do mês de agosto, com muita informação para você, hein? E vamos aos destaques do dia de hoje. Vamos falar sobre uma operação que aconteceu hoje aqui na cidade de Itabuna, a Operação Molon Lab, que foi realizada no conjunto penal da cidade, com um conjunto de grupamentos da Polícia Militar, dentre eles o GRAE, que é o grupo aéreo aqui da Bahia, esteve aqui hoje na cidade de Itabuna fazendo esta ação aí no conjunto penal. Já falaremos mais detalhes sobre esse assunto, hein? Falaremos também sobre a DAB, que apreendeu aí carga irregular de laranjas na BR-101, também aqui no nosso município. Além disso, aqui na nossa cidade de Itabuna, a idosa resgatada após mais de 50 anos sem receber salários em condições análogas à escravidão foi separada do filho pelas próprias patroas. Que absurdo, que terrível, é a continuação deste assunto por aqui, hein? Aqui na nossa Bahia, o reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública do nosso estado atinge 3.800 prisões realizadas com auxílio desta ferramenta, ou seja, é a tecnologia ajudando no reconhecimento de criminosos que estão por aí à solta, e aqui na Bahia chegamos à marca de 3.800 apreensões de pessoas que estavam aí fora da lei e que o reconhecimento facial tem ajudado. Falaremos ainda sobre este assunto que está aí em alta em todo o Brasil, que é a questão da adultização. O Senado Federal aprovou o projeto para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. É isso mesmo, ontem lá no Senado houve esta aprovação, logo depois desse assunto vir à tona e ser bastante discutido em redes sociais, em meios de comunicação, e aí o Congresso Nacional, assim como a Casa do Povo, né, aprovou ontem, de fato, esta lei importantíssima, diga-se de passagem, que estava por lá engavetada, mas que agora que este assunto veio à tona, o Congresso Nacional, a Câmara e o Senado Federal, então aprovaram esse projeto para proteger as crianças também neste ambiente digital. Falaremos também sobre a cidade de Ilhéus. A Câmara de Ilhéus viveu um clima de discórdia em meio à crise na cidade, isso mesmo, vereadores batendo boca, enfim, é de fato algo lamentável que tem acontecido por lá no Legislativo ilhéense. Daqui a pouquinho vamos mostrar, inclusive, imagens deste momento ali, deste bate-boca entre alguns vereadores, hein? Será que foi falta de decoro? Daqui a pouco vocês vão saber o que aconteceu por lá na terra da Gabriela. Olha,
carga de celulares avaliadas em 35 mil foi furtada de caminhão que tombou e é recuperada aqui no nosso interior da Bahia, hein? O caminhão tombou, a carga foi furtada, mas agora a polícia fazendo o seu papel, então acabou recuperando esta carga. Falaremos também sobre um empresário que denunciou aí esvaziamento da Praia dos Milionários após a onda de violência que vem atingindo a cidade de Ilhéus. Algo lamentável, mas que é real, infelizmente, e as autoridades competentes devem tomar uma atitude para poder resolver toda esta situação, tá certo? Olha, a nossa repórter e também apresentadora aqui da TVI, a doutora Úrsula Matos, esteve na cidade de Itapé, cobrindo um evento aí sobre o Agosto Lilás na cidade de Itapé. Agosto Lilás, que é exatamente este momento, este mês em que lembramos e também trazemos aqui ao conhecimento de toda a sociedade a questão da violência contra a mulher, que precisamos combater. Ela esteve por lá na cidade de Itapé e daqui a pouquinho também eu estarei mostrando para você. E mais, o nosso repórter pelas ruas da cidade, Giovanni Lima, trazendo mais uma matéria no dia de hoje, pelas ruas da cidade de Itabuna, mostrando aí o que tem acontecido. Daqui a pouco tem o Giovanni Lima mostrando então a realidade, o que tem acontecido na cidade de Itabuna. Giovanni Lima pelas ruas da cidade, hein? Sem falar em alguns vídeos que nós recebemos aqui, Cássio, vídeos de populares, pessoas que estão encaminhando vídeos para a gente e que estão, de fato, como diz o nosso colega Denilton no meio-dia, estão na bronca aí com o poder público municipal, porque tem vivido dias ruins, né, no que diz respeito à questão da infraestrutura dos bairros. É isso mesmo. Daqui a pouquinho estaremos mostrando aqui também para vocês no nosso TVI News segunda edição. Eu vou um rápido break, já retorno, não saia daí. Era uma vez, em terras próximas e terras distantes, eu embarquei em uma dura jornada. Eu cruzei as estradas menos percorridas. Eu voei para muito além das montanhas. Ele curou uma mãe e seu filho. Ele subiu até as nuvens. Ele respirou fogo. Ela lutou contra criaturas cruéis. Ela vestiu sua armadura brilhante. Ela enfrentou os gigantes do Império. Stop bombing health workers. Stop bombing patients. Ela ofereceu o elixir da vida. Ela ensinou palavras encantadas. Eles gritaram sua indignação. Where is the human rights? This is not camp, this is prison. Eles tomaram poções mágicas. Eles aprenderam a andar. Eles se perderam no caminho. Nós os encontramos entre o mar e as estrelas. Nós tivemos a ajuda de magos. Nós construímos castelos. Nós protegemos o tesouro. Nós fizemos tudo isso graças a pessoas como você. Ajude Médicos Sem Fronteiras a salvar vidas. Acesse agora msf.org.br. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história.
De volta com o nosso TV News, segunda edição, e vamos de informação, viu, gente? Hoje, nas primeiras horas do dia de hoje, deste dia 28, desta quinta-feira, a polícia realizou, então, a operação Molon Lab. Foi realizada exatamente no conjunto penal da nossa cidade de Itabuna, isso mesmo, hein? Uma operação que foi deflagrada no dia de hoje, como eu disse aqui, nesta quinta-feira, lá no conjunto penal da nossa cidade de Itabuna, intitulada Molon Lab. Esteve aí acontecendo, como eu disse, nas primeiras horas desse dia, né? A ação, então, visa reforçar o combate ao crime organizado dentro do sistema prisional baiano, de acordo com informou aí a Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização da nossa Bahia, a SEAP. A operação incluiu revista geral das celas, bem como muitas outras ações que aconteceram por lá. Além de revista geral, alguns remanejamentos, isso no dia de hoje, e contou com o apoio aí também do grupamento, o GRAE, além de demais grupamentos especializados também nesta área de ressocialização, né? E de ações prisionais aqui na nossa Bahia. O fato é que foram pegos de surpresa. De fato, essas operações de fato tem que acontecer dessa forma, né? Até porque não abre margens para que o crime que está organizado possa se preparar, né? É algo que aconteceu nas primeiras horas do dia de hoje. A polícia realizou esta operação aqui na nossa cidade de Itabuna, a operação esta denominada, como eu disse, Molon Lab, e contou aí com o apoio de diversos grupamentos da própria corporação, dentre eles o GRAE, né, que é esse grupamento aéreo aqui da nossa Bahia. Inclusive nós temos imagens, né, Cássio? Temos imagens aí lá de cima, olha aí, imagens que mostram exatamente esse momento da revista no nosso presídio aqui de Itabuna, né? E também temos uma imagem aérea, temos a imagem exatamente do policial ali fazendo essa revista, que estava exatamente dando apoio a esta equipe que estava aqui em solo, né? Nós temos essa imagem aí, por gentileza, você pode colocar, do helicóptero, exatamente essa imagem aí do helicóptero, pode soltar inclusive, né? Do helicóptero funcionando aí, dando esse suporte aéreo, ou seja, de olho para que as pessoas pudessem, então, trabalhar tranquilamente por aqui. Nós não temos essa imagem aí não, Cássio, esse vídeo? Eu acredito que tem esse vídeo aí. Temos esse vídeo aí do GRAE trabalhando, né? O vídeo do GRAE trabalhando aí, fazendo essa revista pelo alto, dando então todo o suporte para as equipes aqui embaixo, né? O fato é, hoje pela manhã, então, uma operação conjunta, diversos grupamentos da Polícia Militar da nossa Bahia. A ideia é desarticular o crime organizado, que infelizmente, até mesmo alguns tido como comandantes, né? Os comandantes de algumas facções que já estão presos acabam dando ordens. Olha aí o vídeo, exatamente esse vídeo. Hoje pela manhã, o GRAE sobrevoava esta região aí do Conjunto Penal de Itabuna, dando esse suporte aos demais grupamentos que estavam em solo, né? Então você vê essa imagem aí, esta operação Molon Lab, realizada hoje, nas primeiras horas do dia de hoje, desta quinta-feira, dia 28, no nosso Conjunto Penal de Itabuna, hein? Olha aí o helicóptero do GRAE sobrevoando então aí, e as equipes lá em solo fazendo toda a revista necessária, hein? Você vê aí, inclusive lá ao fundo, né, nós vemos o conjunto habitacional que fica bem próximo ali ao presídio da nossa cidade. Nós temos dois conjuntos ali, dois grandes conjuntos habitacionais, o Gabriel e o Jubiabá, né? Milhares de famílias que vivem ali neste condomínio, bem próximo então ao Conjunto Penal, ao presídio da nossa cidade de Itabuna. Vale dizer que alguns detentos que estão aí, são considerados detentos de alta periculosidade, né, poderão ser inclusive transferidos. Dentre eles está aquele cidadão, né, fora da lei, diga-se de passagem, que está suspeito aí da morte das 3 mulheres na cidade de Ilhéus, que foi então direcionado para o presídio de Itabuna. Dentre eles está por aí também esse suspeito da morte, do triplo homicídio dessas mulheres aí. Na verdade, ele já é considerado criminoso porque já foi preso
né, por estar praticando o crime de tráfico de drogas. E também, segundo a própria polícia, ele também confessou que teria matado o próprio companheiro, né? Ou seja, já constam aí 2 crimes para esse cidadão que também já confessou aí ter participado do triplo homicídio e que, volta a dizer, também está aí no nosso Conjunto Penal de Itabuna, né? Conjunto Penal de Itabuna, que hoje pela manhã recebeu então esta operação, a Operação Molon Lab, e a polícia trabalhando, mostrando serviço. Eu tenho dito sempre aqui, a polícia tem feito o papel dela, a polícia tem feito, tem desempenhado um excelente papel, e o governo precisa cada vez mais dar esse suporte para que a polícia de fato realize este papel, e só assim eu tenho certeza que nós começaremos, eu digo aos senhores, nós começaremos então a combater esses altos índices de violência que tem infelizmente afetado toda a nossa Bahia, não só interior como também na capital. Tá aí imagens aéreas, inclusive do Graé, né? Pode botar a tela cheia aí do Graé, o pessoal quer ver as imagens do Graé. O Joab, eles estão vendo todo mundo. Isso, exatamente, imagens aí do Graé mostrando o nosso Conjunto Penal de Itabuna pelo ar, esta equipe que está dando todo o suporte, logicamente, a toda a varredura que foi feita no dia de hoje por lá, hein? Muito bem, muito bem. Vamos então agora seguir o programa. A polícia está trabalhando, está fazendo o papel dela, mas nós vamos até a cidade de Itapé, isso mesmo. A nossa colega, a doutora Úrsula Matos, esteve por lá na cidade de Itapé, mostrando um evento maravilhoso que aconteceu exatamente ali nesta nossa vizinha cidade, que tratou do Agosto Lilás, que é o agosto onde nós evidenciamos, né, e conscientizamos as pessoas em relação à violência contra a mulher. Precisamos conscientizar as pessoas e cada dia mais dizer basta, chega de violência contra a mulher. A Úrsula Matos esteve por lá, vamos assistir? Pode rodar. Estamos aqui hoje na Câmara Municipal de Vereadores de Itapé e nessa oportunidade vamos entrevistar o prefeito de Itapé nesse evento lindo da cidade. O senhor está de parabéns, a cidade de parabéns, mobilizando toda a sociedade nesse Agosto Lilás. Me conte, prefeito, como é a tua sensação de ter participado de um momento como esse, a importância desse momento para Itapé? É impressionante, né, o que aconteceu aqui hoje. É tanto que na minha fala vocês ouviram aí. E quem precisa ouvir essa palestra não são as mulheres, mas sim os homens, a necessidade. Então, desde já, para mim, eu estou muito agradecido por tudo que aconteceu, essa mobilização a qual as mulheres abraçaram essa causa, ou seja, elas não estão paradas, elas estão se movimentando, e creio que a partir dessa palestra que hoje aconteceu aqui, tudo vai mudar. E a sua esposa deu show! Show de bola, a sua esposa deu show! Impressionante, ela tem feito um excelente trabalho, tem sido uma parceira a qual está ao meu lado, sempre me ajudando na administração. Então eu quero aqui parabenizar ela como vereadora, como presidente dessa casa, como primeira dama, ela está de parabéns, e eu creio que em nome de Jesus ela vai sempre estar ao meu lado para que esse evento venha se proporcionando cada vez maior, né? Muito maior. Itapé está de parabéns, o dia de hoje foi marcante, eu tenho certeza que vai mudar a história. Muito obrigada, prefeito. Deus abençoe. Eu que agradeço, e sua palestra foi fundamental. Hoje eu sou outro homem, ainda mais consciente do que eu era, hein? Eu tô aqui ao lado da querida Ive Clé, a primeira dona da cidade, que manda no negócio todo, além de ser a presidente da Câmara Municipal de Itapé, porque também é vereadora, tá? A mulher, a mulher é um negócio sério. Me conta, vereadora, primeira-dama, querida Ive Clé, como é esse momento para você, viver esse momento, organizar esse momento, a importância desse momento do Agosto Lilás, do enfrentamento à violência doméstica. Itapé não vai ser mais a mesma depois desse evento. Com certeza, Úrsula, Itapé não será mais a mesma. Primeiro eu gostaria de te agradecer, né, pela participação aqui tão maravilhosa, né? Você tem uma palestra incrível, maravilhosa, eu me sinto emocionada. E hoje, ouvindo sua palestra ainda, falando também a mesma língua
língua nossa, que é a palavra de Deus, né? Eu fiquei ainda muito mais emocionada. Muito obrigada. Esse projeto nasceu no nosso coração desde 2023, né? Esse Agosto Lilás, e de lá para cá nós viemos sempre realizando palestras sobre esse tema, né? E esse mês também nós intensificamos, né? Sabemos que esse mês é um mês importante para a gente também lembrar que esse não é o único mês a ser trabalhado, e sim todos os meses do ano, porque a violência ela é todos os dias, ela é todas as horas, é todo momento. Inclusive nesse mesmo momento que nós estamos conversando aqui, realmente uma mulher ela está sendo agredida. Então assim, eu só tenho na verdade a agradecer a Deus, a população e a todo apoio, né, da equipe daqui de Itapé, prefeitos, secretários, a todo mundo que abraçou essa causa e fez desse evento um evento tão lindo como foi hoje. Eu disse ao prefeito que você arrasou em todos os sentidos, porque a cabeça organizadora, pensante, quem agremiou as pessoas em torno desse evento foi você. Todo mérito para você. Muito obrigada por essa iniciativa. Agora me diz uma coisa, ficou aí uma promessa para envolver os homens num segundo capítulo, numa palestra de reeducação. Você acha importante a participação dos homens nessa pauta, nessa discussão, nesse diálogo a respeito da violência doméstica? Sim, muito importante. Inclusive, vale ressaltar que esse mês também nós trabalhamos com palestra para os homens. Inclusive, na segunda-feira tivemos uma palestra onde toda a rede, né, de funcionários da infraestrutura do município, setor de obra, transporte, também do meio ambiente, todos eles já tiveram uma palestra, porque nós já iniciamos esse trabalho com os homens do município. E como o prefeito falou, houve essa promessa e nós vamos sim tentar realmente realizar o melhor evento com homens. Boa, eu quero estar aqui para falar para os homens, hein? Inclusive, nós temos aqui nesse mês ações, né? A Câmara tem realizado ações, inclusive eu tive um projeto esse mês que foi aprovado por essa casa, que é a Sala Lilás, que é uma sala, na verdade, de acolhimento, na verdade, um atendimento humanizado para essas vítimas, né? Essas mulheres vítimas de violência, todo tipo de violência. E também fizemos uma indicação ao prefeito a respeito de um auxílio desacolhimento. Sabemos que muitas dessas mulheres estão realmente em estado de vulnerabilidade, por isso muitas vezes não saem, né, desse ambiente de agressão. Então, assim, acredito também, confio que o prefeito também vai nos dar esse grande apoio. Como presidente da Câmara, eu reafirmo o compromisso desta casa, né, com apoio a políticas públicas, ações que garantam aí a segurança, né, e também o recomeço dessas mulheres vítimas de violência. Itapé está muito bem servida, graças a Deus. E o meu desejo é que o Senhor Jesus blinde a sua família, o seu casamento, os seus filhos, a sua vida do prefeito. Longa vida para vocês, a fim de que Itapé continue sendo bem acolhida, bem abraçada, porque momentos como esse, discussões a respeito desse tema tão sensível, tão espinhoso, tão delicado, são realmente importantíssimos. E Itapé saiu na frente mais uma vez. É isso. Muito obrigada pelo convite, pelo prazer de estar aqui. Eu ter você aqui. Estou aqui ao lado da queridíssima Tereza Raquel e da queridíssima Laís, duas policiais militares extremamente envolvidas com essa temática do Agosto Lilás e da conscientização. Laís, o evento foi lindo, foi ou não foi? Lindo demais, pessoas maravilhosas aqui aprendendo muito, adquirindo muito conhecimento com todas as palestrantes que deram aula de como ser uma mulher forte e corajosa e enfrentar os desafios. E, aliás, vocês estão à frente de organizações como essas lá em Bicaraí, porque eu sou convidada há 2 anos para palestrar. E aí me conta uma coisa, quais são as sementes lançadas na sociedade? Você vê que, de fato, existe um antes e depois de movimentos como esses? Com certeza. Nós vemos muitos resultados lá em Bicaraí, né? O Papo de Homem tem dado muitos resultados também, que tem trazido conhecimento para os homens que não sabem muitas vezes que cometem tipos de violência. Então, os resultados vêm também das medidas protetivas que têm diminuído desde o início desse projeto. Boa! Querida Tereza, me conta! E eu quero saber de você, agora Itapé vai ser cuidada por vocês? Sim, há um ano, né, a Itapé foi para 63 CPM, né, estamos aí em contato, estamos muito felizes de participar desse evento. Eu preciso elogiar, né, esse evento maravilhoso. Isso é muito importante, divulgar o nosso trabalho também, porque muitas mulheres não conhecem a rede de proteção. Isso é muito importante. Conta
pra mim. A mulher que é abraçada, acolhida pela rede de apoio, é a mulher que já tem medida protetiva ou a mulher que não tem medida protetiva também pode ser acolhida por vocês? Todas as mulheres. Nosso trabalho começa a partir do momento que há uma ocorrência de violência doméstica. Então não é só mulheres que têm medida protetiva, são mulheres também que são violentadas. Às vezes uma ligação de um vizinho, né, para a polícia militar atende essa ocorrência. Quando a gente vê essa ocorrência, a gente entra em contato com essa mulher, faz uma visita domiciliar a essa mulher e aí começa todo o trabalho, né, de encorajamento para que essa mulher denuncie, que ela peça a medida protetiva, que ela saia, né, desse ciclo de violência. Então a gente tem toda uma parceria também com as prefeituras, né? O CREAS tem nos ajudado muito nessa luta contra a violência. E aí, a partir do ano que vem, o evento da Polícia Militar vai se estender a Itapé? Conta pra mim. Com certeza, eles já foram os nossos convidados esse ano. Né? E me conta uma coisa, qual a importância de momentos como esse, de momentos de conscientização como esse? É realmente um divisor de água para a sociedade, para quem escuta? Sim, sim. Principalmente quando a gente sabe que muitas das pessoas que estão aqui presentes também sofrem ou conhecem alguém que sofre a violência. Então você ter o conhecimento e saber que você pode contar com a polícia militar, que você pode contar com a prefeitura, né, com os órgãos participantes, isso é maravilhoso e vital para que a gente quebre esse ciclo. Olha, vocês estão encorajadas pela querida Laís e pela Tereza Raquel e por mim a romperem todo e qualquer ciclo de violência. Diz que o quê? 180! 180, perfeito. Diz que 180, diz que 190, porque a sua vida importa. Você tem valor. É isso. Aqui nessa noite especial do Agosto Lilás, aqui na Câmara Municipal de Itapé, ao lado da queridíssima vereadora Tiara de Fredo. Querida, fala pra nós sobre a alegria e a importância de eventos como esse aqui na comarca, aqui na cidade. A importância é porque tem muitas mulheres que sofrem com essa violência e se calam. E vocês vieram dar um apoio muito importante para muitas mulheres que têm essa dor trancada por dentro e elas não conseguem desabafar. Muitas vezes o agressor, eles oprimem a mulher por conta de que só tem uma casa e ela não pode sair porque não tem para onde ir. Muitas vezes o agressor também não está dentro de casa, ele está no setor de trabalho. Tem mulheres que também recebem ameaças na rua, às vezes em saídas de festas. Tem muitas mulheres que são abusadas por alguns abusadores e depois as pessoas colocam a culpa na droga e na cachaça. Então, não é só dentro de um lar que possa existir um agressor. Existe em vários lugares. Vamos abraçar essa causa, porque essa causa é muito importante. Eu louvo a Deus todos os dias, porque eu tenho força, tenho determinação, eu tenho um marido acolhedor que também apoia essa causa, um marido guerreiro que tem ajudado também outras pessoas quando passa por essa situação. Mas nem sempre encontramos um homem por aí para estender a mão para uma mulher quando ela precisa. Tem pessoas que julgam essas mulheres. Tem pessoas que procuram explicações do porquê que essa mulher não fez alguma coisa para que evitasse aquilo. Mas o problema não é o porquê do evitar. O problema é do porquê. Muitos deles não conseguem se controlar para não ter que agredir uma mulher. Muitos deles querem aproveitar da força física, porque muitas vezes a mulher, ela não vai medir força com o homem. E aí, às vezes, eles querem se engrandecer por esse motivo de força, né, de força física, e às vezes a mulher acaba ficando por baixo. Muitas vezes é um filho que prende essa mulher de se defender. Muitas vezes é o desemprego, porque às vezes muitas delas não trabalham, não tem como pagar um advogado,
advogado, não tem como se manter. E por diversas causas, muitas mulheres vêm sofrendo. Essa causa não é só das que sofrem, essa causa também é nossa. Porque nós, que não estamos passando por esse momento difícil, devemos sim, é um dever nosso, acolher qualquer uma das que estão sofrendo neste momento. 380. Não à violência contra a mulher, não ao feminicídio. Vamos lutar, porque se cada uma de nós abrir a boca e lutar para ajudar alguma mulher, eu acredito que teremos um Brasil muito melhor. Uau! Agradecer a participação, Quero agradecer por essa participação linda e maravilhosa de doutora Úrsula. E essa mulher, ela não abraça só a causa de Itabuna, ela não abraça só a causa de Ilhéus, onde ela mora e trabalha. Ela tem abraçado a causa da região. Então, doutora Úrsula, a sua voz, ela precisa ser ouvida no Brasil e no mundo, porque você é uma mulher guerreira. Te admiro muito e continue nessa luta, porque eu tenho certeza que você tem ajudado muitas mulheres. E eu sei que Deus, ele vai te recompensar. Muito obrigada em nome de muitas mulheres que estão passando por esse momento difícil. Porque nesse momento aqui de uma entrevista, eu tenho certeza que tem uma mulher sofrendo um abuso e uma mãe sofrendo por ver uma filha sofrer também. E você é guerreira e eu sei que você dá conta disso. Muito Ai, coisa... Não, 182. Nós vamos sortear agora um livro. Maravilha, hein? Maravilha essa matéria aí. Doutora Úrsula Matos, diretamente da cidade de Itapé, mostrando esse evento maravilhoso que aconteceu por lá, em conscientização aí à violência contra a mulher. De fato, precisamos falar cada vez mais sobre esse assunto, tendo em vista que este mês, por exemplo, foi um mês muito difícil, um mês muito sangrento em relação a essa questão. Né? Então não podemos nos calar, precisamos cada vez mais nos conscientizar. Nós sabemos que o mês de agosto, que é esse mês agora, o Agosto Lilás, ele foi escolhido para tratar sobre esse assunto, para evidenciar para a sociedade, mas todo dia é dia de falar sobre esse assunto, porque é um assunto que nós precisamos combater diariamente, por aqui. E aí, parabéns então a todos os envolvidos lá na cidade de Itapé, a Ivicleia, né, a vereadora, que também é primeira-dama e vereadora. Um abraço para a Ivicleia lá, esteve também presente, a todos os envolvidos. Essa última senhora que falou aí também falou muito bem sobre este assunto, falou que nós precisamos de fato apoiar, não apenas olhar, né, porque tem gente que sabe do assunto, conhece casos de pessoas que estão sofrendo agressão, que estão sofrendo abuso e mesmo assim preferem se calar. Então, esse não é, eu acredito, o papel de nós como cidadãos. Precisamos sim denunciar, precisamos sim falar, tá certo? Então, muitas dessas mulheres não têm coragem, eu sempre digo aqui, muitas delas não têm nem coragem de chegar lá e denunciar e falar o que está acontecendo, né? Mas daí a importância de estarmos sempre falando aqui e conscientizando a população. E diga-se de passagem, essa matéria ficou maravilhosa, porque ela deu voz a diversas mulheres aí, viu, doutora Úrsula? Se saiu muito bem, já é boa como apresentadora, agora saiu melhor ainda como repórter. Então sempre contaremos aí com essa parceria também. Um grande abraço para a senhora também, que é uma defensora aí da causa feminina. E quando essa senhora diz que ela não é defensora apenas de Itabuna e de Ilhéus, as duas grandes cidades aqui da região, mas defensora de todas as mulheres também da nossa região, da causa feminina da região sul-baiana. Então tá de parabéns. Inclusive também, eu me lembro aqui, ontem eu estive em um evento com diversas mulheres empreendedoras, as mulheres do Elas e Negócio Brasil, e por lá estava a doutora Lara Kauark, que faz parte do grupo As Marias, né? Que também fazem defesa dessas mulheres. Enfim, são diversas mulheres que têm se levantado aí em defesa dessa classe que precisa, sim, ser cada vez mais defendida. Infelizmente precisa. O ideal seria que não precisasse de defesa porque estavam seguras. Mas infelizmente as nossas mulheres têm cada vez mais sido vítimas e têm tido toda essa insegurança, né? Na verdade tem se colocado aí na sociedade
com muita insegurança. Isso é lamentável, precisamos fomentar cada vez mais este assunto, tá bom? Um grande abraço para cada uma de vocês. Vamos seguindo por aqui, Cássio, vamos seguindo com mais informação. Nós temos imagens lá de fora. Muito bem, nós temos imagens exatamente do centro da cidade de Itabuna, esse importante cruzamento aí da Avenida Amélia Amado com o final da Juracy Magalhães, e logo na entrada aí, né, é a rua São Vicente de Paula, isso mesmo, no centro da nossa cidade de Itabuna. Imagens recuperadas de agora a pouco, nós vemos a pista está molhada, ou seja, a chuva começou a cair por aí. Durante o dia nós tivemos algumas pancadas de chuva aqui na nossa cidade de Itabuna, mas o fato é o trânsito por aí tranquilo, centro da nossa cidade de Itabuna. O nosso cinegrafista mostra exatamente esse trecho aqui da cidade. Logo mais à frente nós temos a Avenida do Cinquentenário, né, importante artéria do comércio itabunense. Nesse exato momento a temperatura é de 26 graus aqui na cidade de Itabuna, onde hoje nós tivemos a máxima de 27 e a mínima, segundo informações aí do IMET, é de 18 graus, hein? Máxima de 27, mínima de 18 graus. Já é um pouco friozinho aqui pra gente que está acostumado com o calor da nossa Bahia. Mas você vê imagens exatamente do final da Avenida Juracy Magalhães, cruzamento com a Amélia Amado, centro da cidade de Itabuna. Trânsito segue tranquilo. Inclusive um flagra ali, olha, esse motociclista saiu antes de abrir o sinal, hein? Saiu antes mesmo de abrir o sinal, mas é o que acontece e acaba causando muitas vezes acidentes, gente. Muita atenção. Volta e meia nós estamos trazendo aqui notícias de acidentes, inclusive envolvendo muitos motociclistas. Isso mesmo, inclusive envolvendo muitos motociclistas, por certas vezes, nem sempre, né? Não é uma regra, mas a causa de acidentes por aí é a imprudência. A verdade é essa. Por muitas vezes a causa é a imprudência, hein? Tá aí imagens, você vê inclusive o céu, né? Mostrou aí o céu entre nuvens, enfim, aí pancadas de chuva hoje durante o dia na cidade de Itabuna. Mas vamos seguindo com mais informação. Dessa vez nós vamos falar sobre a apreensão da ADAB. A ADAB apreendeu aí uma carga irregular de laranjas, isso aqui na cidade de Itabuna, mais precisamente na altura da BR-101, isso mesmo, na BR-101 que corta também aqui a nossa cidade de Itabuna, hein? Essa apreensão aconteceu na manhã de quarta-feira, onde fiscais da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia, a nossa ADAB, apreenderam aí um caminhão, gente, exatamente um caminhão completo carregado com laranjas, isso lá no posto fixo de fiscalização aqui em Itabuna, na BR-101, hein? De acordo com a ADAB, a carga de laranja pera tinha como origem o estado de Sergipe, ou seja, vinha sentido sul para norte, já que estava passando ali no ponto fixo. Para quem não sabe, o ponto fixo da ADAB fica ali também na altura do posto policial da rodoviária, veio da Polícia Rodoviária Federal. De acordo aí com a ADAB, essa carga de laranja pera, ela estava indo, né, sendo destinada para o estado de Sergipe, como nós já falamos, e circulava sem a documentação obrigatória, bem como sem a permissão de trânsito vegetal, né, que é necessária. A ausência do documento acaba infringindo normas que são previstas nas portarias 119 e 220, além do decreto estadual de 2009, que regulamenta o transporte e a comercialização do produto de origem vegetal. Diante dessa irregularidade que foi cometida aí, os fiscais então lavraram auto de infração e realizaram a apreensão e a determinação, né, da destruição aí da carga, conforme também o que é previsto na mesma legislação, gente. A ADAB, ela reforça que a fiscalização tem como objetivo impedir então a entrada de pragas e doenças agrícolas no nosso estado da Bahia, né? Além de garantir a segurança alimentar e a qualidade dos produtos que chegam até ao consumidor final. Isso é importantíssimo, falar do trabalho da ADAB. A ADAB realiza esse trabalho importante pela questão da segurança alimentar e trazer, de fato, permitir que alimentos seguros cheguem até a mesa dos baianos e das baianas. Nós sabemos que essa é uma carga que não teria como destino final uma cidade da Bahia, mas a ADAB prontamente
prontamente na sua rotina de fiscalização, acabou então apreendendo esse caminhão completo com essas laranjas do tipo laranja pera, sem exatamente toda essa permissão, né? Dentre elas a permissão de trânsito vegetal, que é importantíssima, que atesta exatamente aí a qualidade dessas laranjas e de que essas laranjas podem sim ser comercializadas, né? Então tá aí esta informação. No dia de ontem foi apreendido no posto fixo da DAB aqui na nossa cidade de Itabuna esta carga de laranja pera. Parabéns aí aos fiscais da DAB, hein? Estão prontamente atentos, desenvolvendo o seu papel. Vem comigo, Cássio, vem comigo com mais informação. Dessa vez a informação não para, por aqui a informação não para. Até às 19 horas, sem parar, com muita informação, deixando a você que nos assiste, o senhor e a senhora que nos assiste diariamente, muito bem informado. Eu acredito que vocês lembram aí da idosa que nós falamos ontem, que prestava serviços para uma família há cerca de 5 décadas, 50 anos. E a informação aqui agora é a seguinte, que essa idosa que foi resgatada aí após de mais de 50 anos, sem receber nada, inclusive por esses serviços, sofrendo maus tratos, enfim, as condições análogas à escravidão, algo lamentável, algo triste que vinha acontecendo por aí. Segundo informações, ela foi separada do filho pelas próprias patroas. Que terror isso aí, né, gente? Que terror. Essa idosa de 64 anos, ela que foi resgatada, como eu já disse, após esses 50 anos de trabalho ininterruptos, sem direito a receber a sua própria aposentadoria, pelo contrário. E aí entra até um fator, porque quando ela começou a trabalhar lá, com 14 anos, já que ela tem 60 anos, são 50 anos de trabalho, ela começou a trabalhar como menor até o período da aposentadoria. Passou a ser aposentada, logicamente é pelas próprias patroas, né? Conseguiu aposentá-la, mas a questão é, esse dinheiro não ia para a senhorinha que trabalhava lá e que prestava serviço. Ela varria, ela lavava, fazia diversos serviços, né? O fato é que, segundo informações, ela estava aí, ela que é moradora do bairro São Pedro, aqui na nossa cidade de Itabuna, foi então separada do próprio filho. E segundo informações aí, essa separação aconteceu após o parto. O bebê foi então doado a terceiros pelas próprias patroas, pelas próprias empregadoras. Que na verdade não é empregadora coisa nenhuma, é exploradora. Esta é a palavra, não é empregadora, é exploradora. Que a pessoa que desde os 14 anos trabalha sem receber um centavo, ela não estava empregada, ela estava sendo explorada de fato, né? Ou seja, era um serviço análogo à escravidão. As informações são do Ministério Público do Trabalho, que ainda tentam acordo com as suspeitas, que devem então pagar verbas rescisórias e indenizações à vítima. E que seja à altura, viu gente? Que seja de fato à altura esses pagamentos. A idosa foi então resgatada na segunda-feira, como nós falamos aqui, recapitulando essa informação, durante uma operação da Auditoria Fiscal do Trabalho com o Ministério também do Trabalho, né, Público do Trabalho, e a Defensoria Pública da União. Vejam as condições em que essa senhora foi resgatada. Sem dentes, bastante debilitada e com um ferimento na perna que acabava dificultando a sua locomoção. Ela foi então acolhida pelos auditores, passou por exames médicos e também por atendimento psicológico. Após o resgate, a primeira audiência com os supostos patrões exploradores terminou sem um acordo. Uma nova audiência então deve ser realizada na sexta-feira, amanhã, dia 29. E conforme o Ministério Público do Trabalho, a vítima começou a trabalhar, como eu já disse, há 14 anos para o avô dessa que agora então seria a suposta empregadora. Então foi passada de geração para geração e teve então um filho retirado dela. Teve esse direito de poder viver com o filho, com o fruto do próprio ventre. Que absurdo, hein? Eu particularmente conheço essa senhora, né? Ela era moradora do bairro São Pedro. Sempre havia subindo pelas ruas e pelas ladeiras ali do bairro São Pedro, muitas vezes em meio ao sol, em meio à chuva,
para poder fazer serviços, então, para essas pessoas que supostamente eram as patroas, mas que na verdade estavam aí só se aproveitando do trabalho desta senhora, que volta a dizer, de 64 anos, e que foi começar a trabalhar com elas com 14, ou seja, 50 anos de trabalho sem nenhum... Imagine uma situação como essa, Ivan. 50 anos de trabalho sem receber um centavo. É algo de fato lamentável e que eu espero que essas senhoras aí que estavam explorando de fato desse trabalho possam de fato pagar. Eu acho até pouco essa questão da pessoa pagar só as indenizações, enfim, chegar a um acordo. Isso aí deveria ser pago com cadeia. A pessoa deveria ir para trás das grades. É um caso de fato de polícia. Mas, enfim, né, as leis do nosso país ainda precisam melhorar e muito, né, para que nós tenhamos aí, nós possamos chegar aqui e de fato dizer, ó, o crime não compensa. Porque até então eu estou chegando à conclusão, eu acredito que os senhores também têm visto isso aí, de que o crime tem compensado no Brasil. As leis não têm o rigor necessário. São leis do século passado, de 1900 e bolinha, como dizem aí. Precisamos revisar. Atenção, Congresso Nacional. Isso, nós estamos falando de forma geral. Precisamos, de fato, revisitar muitas leis do nosso Código Penal, né? Muitos crimes que acontecem que não existiam naquele período. Enfim, é necessário se fazer essa revisitação, modificar o que tem que ser modificado, atualizar o que tem que ser atualizado, para que nós tenhamos, então, penas mais duras. Porque nós estamos chegando à conclusão que, da forma como está, o crime está compensando, infelizmente, né? Infelizmente. Muito bem, mas vamos continuando aqui com o nosso programa. Vem comigo, porque desta vez nós vamos falar de coisa boa, nós vamos falar de tecnologia. O sistema de reconhecimento facial aí da Secretaria de Segurança Pública da Bahia atingiu 3.800 prisões que já foram realizadas com o auxílio desta ferramenta. É a tecnologia aliada, então, à segurança pública do nosso estado, hein? A Secretaria de Segurança Pública do nosso estado, a SSP-BA, então alcançou esta meta de 3.800 criminosos e foragidos da lei, que foram, então, aí detidos através desse sistema de reconhecimento facial. Esse importante sistema de reconhecimento facial que já está aí na ativa, né? Essa tecnologia que foi implementada no ano de 2019 abrange Salvador e mais 80 cidades aqui do nosso interior baiano, né? Bem como da região metropolitana de Salvador. Somente neste ano de 2025, minha gente, já são 1.414 capturas com esse auxílio. É um número maravilhoso. 1.414 apreensões, capturas de pessoas com esse auxílio, hein? Lembrando que esse é um número maior do que o registrado em todo o ano de 2024. Que maravilha! Somente ou seja, de janeiro até agosto deste ano, já registramos um número maior do que todo o ano de 2024. Maravilha, hein, Ivan? Em 2024 o número foi de 1.131, né? 1.131 presos com esse auxílio. Desses criminosos identificados e presos neste ano, 22%, vale a pena dizer, eles eram procurados por roubo seguido de homicídio, ou seja, latrocínio. 13% era de tráfico, né, procurado por tráfico de drogas. 6% de crimes de estupro. Criminosos também procurados por furto totalizam aí 3%. E por porte ilegal de arma, 2%, que também estão nessa lista. O fato é, criminosos de diversas situações, de diversos tipos de crime, já foram presos aqui na Bahia com esse auxílio. Volto a dizer, boa parte deles, né, foram grampeados, foram apreendidos por conta
de estarem sendo procurados pela polícia pelo crime de homicídio, que é 13%, né? Totalizam aí 13%. Lembrando que o sistema de reconhecimento facial da Secretaria de Segurança Pública também é utilizado durante as festas e eventos na capital e também aqui no nosso interior do estado. Por exemplo, Carnaval de Salvador. O Carnaval hoje é uma grande festa, todos nós sabemos, mas já é sim utilizada por lá também esta ferramenta, importante ferramenta. Por exemplo, outro exemplo prático aqui para nós da região sul-baiana, o nosso Itapedro aqui em Itabuna. A Polícia Civil sempre vem aqui com a sua central de monitoramento e instala essas câmeras em locais estratégicos, e nós já tivemos inclusive pessoas presas por conta desse reconhecimento. Ou seja, além de funcionar em locais estratégicos da capital e do interior, ela também funciona em momentos de festa, onde existe ali um grande público e que esses criminosos também acabam indo nesse meio, nesse bolo, achando que não serão reconhecidos, mas que agora, com o auxílio desse sistema que é maravilhoso de reconhecimento facial, tiveram então aí a sua prisão de fato efetivadas, né? Vale a pena dizer que esse sistema é utilizado também no nosso interior, como já falamos. Somente no último carnaval, por exemplo, nós temos o dado aqui, 55 criminosos foram então localizados por meio desses equipamentos instalados nos portais de abordagem. Na micareta da cidade de Feira de Santana, que é a segunda maior cidade do nosso estado, e também nos festejos juninos, a tecnologia identificou respectivamente 13 e 26 suspeitos, ou seja, 13 lá em Feira e 26 espalhados aí por essa festa, né? Por essas festas realizadas, seja carnaval, festas juninas, enfim, além também da festa da virada de ano lá em Salvador, hein? Festa da virada de ano, que também eles utilizam esse mesmo sistema. Aqui em Itabuna, segundo o dado aqui no nosso sul baiano, no dia 26, na última terça-feira, as câmeras, por exemplo, localizaram um foragido procurado pelo crime de violência contra a mulher. Que maravilha, hein? Que maravilha. Essa é uma informação que nem foi passada aqui, viu, produção? Um homem foi, então, inclusive identificado na terça-feira por essas câmeras de inteligência. Para quem não sabe, Itabuna tem essas câmeras aqui em locais estratégicos que eu não vou ficar falando aqui, logicamente. É uma questão estratégica, mas Itabuna já dispõe dessas câmeras, inclusive em locais onde muitas pessoas passam diariamente com este reconhecimento. Então, se você deve, a qualquer momento, tenha certeza que a polícia vai chegar até você, hein? Já por lá na cidade de Paulo Afonso, a Polícia Militar capturou um fugitivo após ele passar por um dos pontos monitorados na cidade, hein? Ele era procurado pelo crime de homicídio, ou seja, aumentando aí o índice exatamente de pessoas presas por esse crime de homicídio e capturadas com auxílio desta ferramenta tecnológica. Maravilha, é disso que nós precisamos. Aliar inteligência, aliar a força que a polícia, as forças policiais têm, e logicamente também trabalhar na raiz. Eu digo aqui de dois pontos. Eu falo aqui de prevenção e de ostensividade. Nós devemos trabalhar de forma ostensiva, sim, no combate daquilo que já está acontecendo. O crime já está aí, crescendo, infelizmente. Então nós devemos trabalhar de forma ostensiva para abater o crime, para diminuir os índices. Mas paralelamente, devemos também trabalhar na base. Em que sentido? Através da educação. Aí é onde entra, porque tem muita gente que fala assim, eu sou a favor, vamos usar apenas livros. Não é apenas livros. Da forma como está aí, não tem mais como usar apenas livros. Tem que ser ostensiva com quem deve ser, que é o crime que já está instalado. E paralelamente, porque uma coisa não exclui a outra, e paralelamente trabalhar com os livros, trabalhar com a educação na base, com as crianças. O fortalecimento do núcleo familiar, isso é importantíssimo, porque aí nós teremos adultos saudáveis. Se nós tratarmos as crianças hoje, nós teremos amanhã adultos saudáveis. Eu não tenho dúvidas disso. Então, este é o papel, aliar inteligência à força, juntamente com a educação. São pilares importantíssimos e que precisamos, quando eu digo precisamos, eu digo a quem de direito, principalmente o poder público do nosso Estado, precisa trabalhar nesses pilares aí para diminuir esses índices e quem sabe nós tenhamos aqui de volta a nossa Bahia, a Bahia tranquila, a Bahia da alegria, que infelizmente ultimamente tem vivido dias
de terror, dias de tristeza. Eu espero chegar lá até porque sou baiano. Eu vivo na Bahia, eu quero ver bem a minha Bahia. Tá bom? Então tá aí essa informação. Por outro lado, deixar aqui o nosso registro de parabéns aí para a Secretaria de Segurança Pública por esse investimento, e eu espero que cada vez mais seja expandido para diversos mais municípios do nosso estado. Vamos falar sobre um assunto nacional desta vez. Falaremos sobre a adultização, isso mesmo. O Senado Federal da República aprovou este projeto para proteger crianças e adolescentes no ambiente digital. Lembrando que esse é um projeto que já estava aí no Congresso Nacional há um bom tempo, mas que já estava meio que lá na gaveta, esquecido. Então foi resgatado e aprovado ontem, no dia de ontem, o Congresso Nacional acabou então aprovando, hein? Eles aprovaram esta lei, este projeto, melhor dizendo, de lei, que estabelecia aí as regras para tentar frear a adultização de crianças e adolescentes no mundo digital, hein? A proposta, que já havia sido alterada pela Câmara dos Deputados, acabou então voltando para análise dos senhores senadores, e após esta aprovação agora ela vai seguir para a sanção do presidente Lula. O texto prevê, por exemplo, uma série de obrigações às empresas que são responsáveis pelas redes sociais, bem como sites, programas, aplicativos, jogos eletrônicos e plataformas digitais. Entre as principais medidas estão as seguintes, gente, olha: a vinculação obrigatória das contas de crianças e adolescentes a um responsável. Este é um ponto que foi aprovado no dia de ontem. Segundo, a remoção de conteúdos considerados abusivos ou inadequados para este público. E terceiro, a aplicação da lei a todo produto ou serviço digital que possa ser utilizado por menores de 18 anos. Tá? Então está aí um dos pontos principais. Esse primeiro ponto, eu acredito que é o ponto essencial, porque a criança ou adolescente que está no ambiente virtual, sem qualquer mentoria, sem qualquer acompanhamento, ela fica mais vulnerável ainda. Com acompanhamento ela já é vulnerável, sem o acompanhamento, pior. Não tenho dúvidas. Então daí a importância de um projeto como esse, que o Congresso aprovou ontem. Se você é pai, mãe responsável por crianças, por menores, tenha certeza. Por exemplo, hoje nós já temos aqui, essa lei foi aprovada ontem. Passará a ser a obrigatoriedade, a partir de agora, as empresas precisarão endurecer mais essa forma, né? Até porque a criança pega o celular, ganha o celular da mãe, do próprio pai, da própria mãe, e a mãe e o pai não têm controle. Não se pode isso. Hoje nós já temos tecnologia, nós já temos aplicativos, inclusive gratuitos, que você, enquanto pai, enquanto mãe, pode monitorar quais são os aplicativos que seu filho terá no celular. Ele só poderá baixar ali aplicativos que você autorizar. Ele vai chegar para baixar e chega então um pedido no celular do responsável. Aprova ou desaprova? Se for um aplicativo que você não aprova, você pode apertar o botão e desaprovar. Nesse mesmo aplicativo tem a possibilidade também do próprio pai estipular um horário. Ou seja, você estará utilizando o celular por 2 horas durante todo o dia. Você coloca, começa aqui e termina aqui. A criança vai usar ali e logo depois o celular trava. Já tem essa tecnologia. Né? E agora, após essa lei, então será mais endurecido, porque as plataformas, por exemplo, redes sociais, vamos usar como exemplo aqui o próprio Instagram, precisará agora vincular a conta do menor à conta de um responsável. O que acaba, logicamente, endurecendo mais. Ou seja, as mensagens que ela vai receber chegará também para o adulto. Interações, enfim, isso é importantíssimo. Eu sei que existe tecnologia para isso e eu quero aqui deixar bem registrado que é desse jeito que eu acredito que o Congresso Nacional deve trabalhar, dando as respostas que a população de fato quer. Lembrando que esse é um assunto, como eu disse no início da matéria, que estava esquecido e que agora voltou então à tona, logo depois daquelas denúncias lá do youtuber, o Felca. Denunciou, voltou à tona, e aí o Congresso prontamente, ouvindo o clamor da população brasileira, colocou o projeto para votar. Que isso se repita, porque o Congresso
Os senhores congressistas, senhores senadores, senhores deputados federais estão aí exatamente para representar os anseios da população, os anseios do povo deste país, né? Então, parabéns. Na verdade, alguém pode estar falando aí, é uma obrigação deles, de fato é uma obrigação, mas nós devemos parabenizar e dizer que precisa cada vez mais se repetir essa questão. Essa questão precisa se repetir, estar atento às demandas da sociedade e assim de fato trazer a solução, ou até mesmo tentar trazer essa solução para este povo. Nós não podemos estar aqui em um país que muitas das vezes, infelizmente, o sentimento, Ivan, é de não estar sendo representado. A classe política muitas vezes é uma classe muito distante dos anseios da população. Tá certo? Então por isso que eu parabenizo no momento em que eu vejo que existe aí uma interseção e existe aí um olhar e uma audição ativa para os anseios populares. Vamos seguindo, Cássio, vamos seguindo com mais notícias, mas antes nós temos uma imagem aí, uma imagem exatamente lá do bairro Jorge Amado, gente. Nós recebemos essa imagem aí do bairro Jorge Amado e a situação por lá não está, como dizem por aí, não está gatinha não. Atenção, prefeito Augusto Castro, atenção, secretária de Infraestrutura e Urbanismo do município, doutora Sônia Fontes. Eu sempre digo aqui, o jornalismo, a comunicação, ela é parceira da gestão. É parceiro o quê? Para estar sempre aplaudindo? Não, não é isso não. É parceiro para mostrar os problemas da cidade. Nós estamos aqui, muitas vezes, como os olhos dos senhores, que não conseguem visualizar os problemas, que eu sei que são muitos na cidade. Tá certo? Então, nós vamos mostrar aqui agora imagens do bairro Jorge Amado. Por lá, a entrada do bairro Jorge Amado, uma buraqueira que só, gente. Então, atenção, vamos fazer esse clamor aqui. Coloca essas imagens aí, por gentileza, Cássio. É uma buraqueira que gente, só. Olha aí, aqui, ó. A subida do bairro Jorge Amado. Ó os buracos que tá. Olha a situação aí, ó. Carro e moto passam com dificuldade de acesso. Entendeu? Ó. Cratera. Acesso ao bairro Jorge Amado, tem condomínio, tem tudo aqui, ó. Cadê o asfáltico de Itabuna? Tá onde, hein? Com a palavra, o prefeito Augusto Castro. A usina asfáltica de Itabuna, o senhor colocou no lixo por quê? Qual o problema? Então tá aí, ó. Tá aí essa imagem, né? Contra imagens não existe o porquê dizer que não está acontecendo. Essa daí é exatamente a entrada do bairro Jorge Amado. A interseção aí dos bairros Jorge Amado com o Rubens 4, enfim. Mas, de fato, acesso para este bairro Jorge Amado, como bem colocou aí o nosso amigo Ciro Salles, um abraço, inclusive, para você, Ciro. Né? Esta é a situação. Nós sabemos que a cidade de Itabuna tinha, até então, né, uma usina asfáltica. E como perguntar, não ofende, cadê essa usina asfáltica? Atenção, doutora Sônia Fontes, eu sei que a senhora é uma mulher inteligentíssima, uma mulher que está atenta, conhece os bairros de Itabuna, já demonstrou que conhece. Vamos atender, então, o anseio aí desta população que precisa dessa atenção. Aí moram pessoas de bem, que trabalham todos os dias, acordam cedo e precisam passar sempre por essa localidade cheia de buracos. Ou com ônibus, ou na sua motocicleta, ou na bicicleta, ou no seu carro, enfim. Mas passam por aí, sofrendo nessa buraqueira. Vamos resolver o problema do povo? Vamos lá? Eu sei que o centro da cidade, eu aplaudo. O centro da cidade está bonito, está ficando bonito. Mas é preciso também olhar para essa situação. Eu me lembro que o bairro Jorge Amado, por exemplo, foi contemplado com o PAC no ano de 2008, salvo engano, a primeira edição do PAC. Teve por lá, né, essa pavimentação. Foi contemplado também com condomínio residencial. Nós temos aí logo mais à frente, para quem conhece a área, o condomínio Jorge Amado. Né? O bairro, melhor dizendo, não é Jorge Amado não, como é o nome do lá? Itapuã, né? Condomínio Itapuã, desculpe. Jorge Amado é o bairro. Dentro do bairro Jorge Amado, o condomínio Itapuã. Né? Pessoas dignas que moram ali, doutora Sônia. Então, moradores e que cumprem com o seu papel pagando os impostos. Então vamos olhar com carinho para essa situação aí, né? Essas crateras que têm atrapalhado aí a ida e a vinda, né, desses moradores e munícipes do nosso município, tá bom? Tá aí a informação, tá aí as imagens, são crateras enormes,
crateras enormes, hein? Período de chuva, fica aí exatamente essa lama empoçada, né? Essa poça de lama. E aí de uma pessoa que estiver passando por aí, no momento que estiver passando um carro, pode até tomar um banho, mas infelizmente não é um banho de água potável, é um banho de lama, viu, gente? Infelizmente um banho de lama. Tá aí a informação, espero dentro em breve que sejamos atendidos. Vai atender não é o Joab, não, até porque eu nem moro por aí. Vai atender a população de Itabuna. Volto a dizer, a comunicação está aqui exatamente para ajudar, ser parceiro da gestão. De que sentido? Mostrando os problemas da cidade. Tem gente, tem gestor, tem prefeito que não gosta quando a gente mostra os problemas da cidade. Os problemas precisam ser evidenciados. Quem está querendo de fato ajudar a cidade, tem que mostrar. É como você vai ao médico, você não pode chegar ao médico e querer que o médico adivinhe onde está doendo. Você tem que chegar e falar, está doendo em tal membro, em tal local. Então nós estamos aqui para mostrar de fato a realidade do povo, tá bom? Mais uma vez agradecer aí ao nosso amigo Ciro Salles por filmar, né, e caminhar para a gente aqui este vídeo e que estamos passando aqui para vocês, tá bom? Bairro Jorge Amado, entrada do bairro Jorge Amado. Muito bem, minha gente, vamos seguindo aqui agora, vamos falar lá da cidade de Ilhéus. O clima político por lá não está brincadeira, viu, Ivan? O clima na cidade de Ilhéus, a Câmara de Vereadores lá da cidade de Ilhéus vive um clima de discórdia, infelizmente. Infelizmente, até porque nós sabemos que o Legislativo é um poder, né? É um poder constituído e que precisa ter harmonia. Por que precisa ter harmonia? Porque os senhores tomarão decisões importantes para o desenvolvimento da cidade. E o que eu tenho visto aí, esse clima de discórdia, só tem travado a cidade, porque o pessoal não está falando de educação, não está falando de saúde, não está falando de segurança. Estão falando de briguinhas, né, de picuinhas. Um acusa um de lá, outro acusa do lado de cá. Enfim, nós temos inclusive até um vídeo dos vereadores aí que eu já vou mostrar para vocês. O vídeo de vereadores discutindo em plenário. Aí você fala, discutindo o quê? Não é coisa boa para a população, não. Discutindo vida pessoal. Gente, vamos botar a mão na consciência. Os senhores foram eleitos para representar essa população desta magnífica cidade, tá? Lembrando que enquanto a população aí, ó, a Câmara de Ilhéus que vive esse clima, enquanto a população da cidade enfrenta esses problemas sérios de infraestrutura, bem como de violência e a falta de serviços básicos, o cenário político do município tem se tornado motivo de grande preocupação. E aí nós vamos entender o porquê, né? A Câmara de Vereadores, que deveria ser espaço de debates, como eu disse aqui agora, debates esses construtivos, né, e bem como soluções para as demandas da comunidade, tem sido marcada por desentendimentos e disputas internas. O ambiente descrito por moradores como um jogo de discórdia, hein? Revela, então, o distanciamento entre as necessidades da cidade e as prioridades do legislativo. Ao invés de buscar consensos e medidas práticas para aliviar a crise, os parlamentares, infelizmente, têm, então, aí protagonizado embates que acabam aumentando a insatisfação de toda a população. Para muitos ilhéenses, a falta de união e o diálogo entre os representantes políticos acaba reforçando então aí a sensação de que, Ivan, de abandono, de um verdadeiro abandono, hein? A expectativa da população é que a Câmara retorne para o seu papel de fiscalizar, propor e trabalhar em prol da coletividade, colocando então os interesses da cidade acima das rivalidades pessoais. Está aí a imagem de um dos edis, mas na verdade eu quero mostrar aí, Cássio, prepara o vídeo aí que eu vou soltar esse vídeo, o vídeo do vereador Dr. Tandic Rezende, do União Brasil, que até soltou algumas palavras aí de baixo calão, falando da vida pessoal do colega, que é o vereador, melhor dizendo, Vinícius Alcântara. Por outro lado, o Vinícius Alcântara já rebateu. E aí fica aquela briguinha, né? Nós temos esse vídeo aí. Pode soltar aí, por gentileza, Cássio? Assediador moral, vereador, assessores, sua mão, que anda contigo, seu descontrole, você assedia. Eu vou pegar o patrimônio, eu vou no patrimônio dele, porque tem muita gente que você passou a mão, rapaz. Muita gente que você lesou, e essas pessoas estão comigo. Que eu tenho todo o histórico do GAP.
ele utilizando a ONG para benefício próprio. Sabe quando é que sua máscara caiu para mim? Quando nós estávamos em Brasília. Quando eu, bolsonarista, e você, sua mãe te ligou e você esculhambou sua própria mãe. É minha fala. Todo mundo fala, eu quero falar. Vamos tratar de outro assunto, vamos esquecer família. Só estou dizendo, vereador César, entendeu? Não é absurdo, não. Vereador, a sua máscara. Vamos esquecer. A sua máscara. Ele disse que eu fiz traquinagem com dinheiro do fundo eleitoral. Invasão de privacidade, o cacete. Em nenhum momento movi uma ação ou denúncia aqui para poder caçar um colega. O entreveiro com o Maurício Galvão, tá lá os vídeos. Ele que partiu para me agredir, tá lá. Mas os blogs me colocaram como agressor. Sou um cidadão honesto. Sou honesto. Eu sou próprio, você não. De quê? De quê, investigado? Microfone, Vini. Investigar de quê? Corta a transmissão. Rachadinha, rapaz. Vini. Ô, rapaz. Você que vai responder pelo dinheiro do Gato, que você ufanou e por uso você usa o patrimônio do Gato, rapaz. Aí, ó. Você é investigado pelo Ministério Público. Gente, sinceramente, inclusive tira a foto aí desse doutor Edil, por gentileza, Cássio. Coloca o vídeo, né? Coloca o vídeo, porque nós estamos falando, inclusive, dos outros dois vereadores. Esse vereador que apareceu na imagem aí, na verdade, não tem nada a ver com essa discussão. A discussão foi entre o doutor Tandic, que vocês viram aí na imagem, e o vereador, o Vinícius Alcântara. Algo lamentável. Na verdade, não tenho nem palavras para falar sobre essa questão aí. São os dois vereadores, um dos mais votados, né? O Vinícius foi o mais votado, seguido do Dr. Tandic, protagonizando uma situação como essa. Os senhores devem colocar a mão na consciência e lembrar para que os senhores foram eleitos. Não é possível que a população de Ilhéus, além de estar passando por tantas dificuldades, e principalmente agora nessa questão da violência, com o crescimento exponencial dos crimes, devem estar aí assistindo a debates que até mesmo estão expondo questões familiares. Deixe sair para os bastidores. Vai lá, parece que não cabe também a um edil, a um vereador que deve se portar, né? Que não cabe. Mas se quer discutir, vai discutir nos bastidores, nos corredores da vida aí. Deixar o plenário para discutir questões sérias e que diz respeito aos interesses da cidade de Ilhéus. Nós não podemos ficar aqui assistindo vereadores brigando. Ah, porque sua mãe, você tratou mal sua mãe. Jamais. O cidadão tem que tratar, logicamente. A primeira pessoa, a pessoa que colocou o mundo tem que tratar bem. Mas é um assunto que não cabe para o plenário de uma Câmara, principalmente uma Câmara de uma cidade como Ilhéus, que é uma cidade de grande e médio porte, conhecida e reconhecida internacionalmente. Vamos colocar a mão na consciência. Eu espero que os senhores façam uma reflexão, até porque o povo de Ilhéus, e aí eu gostaria de lembrar isso, o povo de Ilhéus com certeza está vendo tudo. Imagine o cidadão que votou aí, nesses vereadores, assistindo uma situação como essa. Será que eles estão se sentindo representados? Eu tenho certeza que não. Porque as demandas são outras, gente. Exatamente, são diversas demandas. E aí, esses cidadãos, esses edis, estão aí discutindo questões pessoais, tá certo? Então, que o senhor coloque a mão na consciência e venha entender de fato para que o senhor foram eleitos. As pessoas que votaram nos senhores estão de olhos bem abertos. E a eleição que acabou de acontecer no último ano, daqui a pouco acontecerá novamente. E aí, qual será a resposta que de fato os senhores receberão? Talvez não seja contento, né? Eu sei que a resposta virá porque tudo que nós plantamos, com certeza nós colhemos, né? Mas espero que eles tomem consciência e venham de fato discutir aí o que de fato a população de Ilhéus quer, que é a questão da segurança, que é a questão da saúde, é a questão do lazer, é a questão do social do município, enfim, as questões que de fato e de verdade importam. Muito bem, nós vamos seguindo por aqui, nós vamos a um break, Cássio, vamos a um break, e já que nós retornamos com mais informações para vocês, até às 19 horas, não saia daí, daqui a pouquinho inclusive tem o nosso repórter pelas ruas da cidade, hein? O Giovanni Lima trazendo reportagens da rua da cidade aqui de Itabuna para vocês, não saia daí.
Criada em 2005, a TVI se tornou a primeira emissora de TV por assinatura fora do eixo Rio-São Paulo, transmitida pela operadora TV Cabo para mais de 40 mil espectadores em Itabuna e Ilhéus. Com uma programação 24 horas no ar, a TVI chegou a fazer 6 horas de programação local diária ao vivo, revelando talentos para a televisão baiana. Inserida na Lei do Cabo, a TVI passou a integrar o seleto grupo de TVs com programação qualificada junto à Ancine e contribui com a capacitação do mercado audiovisual da Bahia para a captação de recursos para a produção de minisséries, reality shows, documentários e outros produtos de entretenimento para as mais variadas plataformas. Equipada com estúdios de áudio e vídeo e modernas ilhas de edição, a TVI também está preparada para trabalhar no jornalismo factual local, inclusive utilizando sua unidade móvel SDNG. Passando agora por uma reestruturação, a ação programadora detentora do canal TVI se prepara para transformar o sul da Bahia em um polo de teledramaturgia, movimentando o mercado do audiovisual da Bahia. TVI é da Bahia, é da gente. Entretenimento, memória e poesia. Defesa do consumidor. Comportamento. Utilidade pública. Musical. Direitos e inclusão. Tecnologia. Notícias. Política. Opinião. É TV Cabo, é streaming, é YouTube, é Instagram, é Facebook. É o início de um novo caminho. É você seguindo, é você assistindo. Somos a TVI. Há 20 anos contando sua história. De volta com o nosso TVI News, segunda edição, com muita informação para você. Vamos agora para uma informação aqui da cidade de Itabuna, que infelizmente aconteceu no dia de ontem. É o crime acontecendo aqui cada vez mais, hein? Itabuna, que graças a Deus tem registrado um índice menor do que a nossa vizinha cidade de Ilhéus, de crimes violentos, de roubos, de assalto. Ontem acabou registrando aí um assalto lá no bairro de Fátima, né? Um assalto aqui no bairro de Fátima, que foi registrado exatamente no Açaí, viu, Ivan? Foi registrado lá no Açaí, este assalto aqui na rua São José. Isso mesmo, na rua São José. Nós temos inclusive imagens desse assalto que aconteceu aí na rua São José. Essa açaiteria, né, Cássio? Foi numa loja de açaí, que vende açaí. Não é açaí. Infelizmente, esse cidadão, até então que prova o contrário, agiu de forma sozinha. Chegou lá, como quem queria comprar, e anunciou este assalto. Nós temos essas imagens. Mostra aí, por gentileza, Cássio. Olha aí. Inclusive libera o áudio, né? Tem o áudio dele, ele falando aí. Tem a fala dele aí, ó. Aí a forma como agiu esse assaltante. Isso aconteceu em plena luz do dia, como vocês podem ver as imagens aqui, aqui pertinho da gente, aqui embaixo, no bairro de Fátima, na rua São João, em uma loja de açaí, né? Uma açaiteria na cidade. E que cidade é essa? Cidade de Itabuna, aqui, do nosso lado. Esse jovem agindo de forma fria, chegou ali, ainda deu boa tarde, boa tarde, sacou a arma, e aí, né, a moça logicamente ficou aí muito nervosa no momento, dá para perceber aí, e até que se prove, segundo a própria imagem aí, ele agiu sozinho. Nós sabemos que muitas vezes esses jovens que cometem esses crimes agem em bando, né? É bem possível que alguém poderia estar lá por fora também dando cobertura para ele, nós não sabemos, mas é possível que isso tenha acontecido. E aí tá aí esse empreendedor que com certeza agora ficará com medo, vai precisar
gastar um pouquinho mais para contratar um segurança, para ficar ali na porta. Ou seja, é o cenário que tem vivido a nossa Bahia. Eu digo aos senhores, disse agora há pouco, né? O que eu falei agora há pouco? Itabuna, graças a Deus, está com os índices bem menores do que outras cidades aqui da região. E nós não podemos deixar que esses crimes continuem acontecendo por aqui. Eu sei que a polícia já está fazendo papel, já está à procura desse assaltante aí. Inclusive você que está nos assistindo, pode colocar a tela cheia, por favor, Cássio? Você que está nos assistindo, se identificar aí esse jovem, pode ligar direto para a polícia. Falar, olha, eu conheço aquele jovem, eu vi aqui a imagem dele, eu conheço, mora em tal lugar. Só basta dizer isso. A polícia com certeza irá até esse lugar para poder fazer a devida prisão. Porque lugar de assaltante, logicamente, é na cadeia. Lugar de assaltante é na cadeia. Então esse fato aconteceu, volto a dizer, na tarde de ontem, aqui no bairro de Fátima, aqui na nossa cidade de Itabuna, muito próximo aqui da emissora, inclusive, bairro aqui vizinho, hein? Durante essa ação, o criminoso acabou roubando aí, como nós vimos nas imagens, o celular da vítima, que estava aí sob o balcão, hein? Além de levar o dinheiro que estava no caixa. Após o crime, ele acabou deixando aí o local, fugindo em rumo ignorado. Provavelmente, isso aí não é a versão que a polícia coloca, mas provavelmente ele faz uma ronda antes, né? Observa os locais, vê onde está tendo movimento. Aí do lado, por exemplo, tem um açougue. Eu tenho certeza que nesse açougue ele não ia entrar, porque são diversos homens que trabalham lá, e com a faca, com arma, armados, arma branca. Então ele observa. Aí ele observou, viu essa moça aí sozinha, coitada, né? E viu um movimento, logicamente, acabou indo e assaltou, então, esta açaiteria no dia de ontem aqui em Itabuna. Tá aí essa informação lamentável. Se você conhece esse rapaz aí que está nas imagens, denuncie, ligue para a polícia de forma anônima, logicamente, e denuncie para que a polícia possa então capturá-lo, hein? Não vamos permitir que casos como esse fiquem se perpetuando por aqui, por Itabuna. Não vamos permitir. Vamos seguindo, vamos falar, infelizmente ainda falar de questão de roubo, de furto, mas desta vez com a ação da polícia, porque a polícia ela acabou então aí recuperando aqui no nosso interior baiano uma carga de celulares avaliadas em 35 mil. Esta carga que tinha sido então furtada de caminhão, um caminhão que acabou tombando, hein? Esta carga de aparelhos celulares, iPhones inclusive, viu, Ivan? iPhone, ó, da marca boa, rapaz, da maçãzinha, olha lá. Que foi avaliada em 35 mil reais, que já havia sido furtada aqui no nosso interior baiano, foi então recuperada pela Polícia Civil nesta semana, hein? Os aparelhos foram então furtados após o tombamento do veículo que transportava, isso lá na cidade de Santo Estevão, região ali da cidade de Feira de Santana, fica a 41 quilômetros de Feira de Santana, a Princesinha do Sertão. Este tombamento foi no mês de maio, gente, e agora a polícia fez essa recuperação, hein? Segundo a Polícia Civil, a carga saiu de São Paulo com destino a Salvador. Os aparelhos foram então encontrados na cidade de Feira de Santana e Alagoinhas após um trabalho de rastreamento. Desculpe. Após um trabalho de rastreamento. Nós sabemos que existe aí, esses aparelhos logicamente são smartphones, né? O smart é de inteligência, são celulares inteligentes, traduzindo aqui para o nosso bom português, e que existe logicamente todo uma possibilidade de rastreio, principalmente desta marca aí, que é muito boa no sentido de localização. E aí o cidadão vai lá, rouba e acha que não vai ser identificado. Tá aí o resultado, a polícia acabou então recuperando, hein? Ainda bem, acabou recuperando. O dono da carga apresentou uma nota fiscal da compra e forneceu também a lista completa dos números de e-mail. Para quem não sabe, o e-mail é a identidade internacional de equipamentos móveis, né? É que exatamente cada celular tem a sua identidade. E aí o dono da carga acabou apresentando essa lista com o número do e-mail de cada um, né? De cada um desses aparelhos, o que acabou comprovando que a mercadoria havia sido furtada, ou seja, o pessoal teve acesso a esses celulares, chegou lá na lista, cruzou os dados e viu, esse daqui estava na carga que foi roubada.
A polícia age de forma legalista, né? Após então a apreensão, os celulares foram devolvidos ao verdadeiro dono, ao proprietário desta carga. Que bom, hein, gente? A ação contou com o apoio das equipes da Delegacia Territorial de Santo Estevão e também da 2ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior, a 2ª Corpim, lá na cidade de Alagoinhas, né? Alagoinhas, que também é dessa região aí, tá certo? O fato é que essa carga foi então recuperada. Meses depois, nós estamos falando aí de uma carga que tinha sido furtada desde maio, mais precisamente aí no início de maio, né, onde o caminhão tombou, os bandidos acabaram furtando e já estavam ali se preparando para a venda. Estavam preparando para a venda desse equipamento. Nós sabemos que celulares desta marca aí, mais ou menos, salvo engano, nessa série aí já está acima de 5 mil reais. 4, 5 mil reais você encontra celulares desta marca aí. Ou seja, uma carga total, como nós dissemos, estava avaliada aí em 35 mil reais. E, logicamente, eles poderiam estar vendendo abaixo do preço de mercado. Daí, eu quero chamar a atenção para os senhores e as senhoras também, para essa questão. Tem muita gente que não aguenta ver uma promoção, né? Ah, mas a promoção está em loja tal. Desconfie. Desconfie, porque você pode estar a qualquer momento recebendo aí uma encrenca por conta de receptação, respondendo uma bronca aí por conta de receptação. Nós sabemos que receptação também, o receptador também responde, não só quem furtou, mas quem recebeu, quem comprou depois. Barato demais, tem que desconfiar, viu, gente? Tem que desconfiar. Parabéns aí para a polícia por esta ação, hein? Vamos seguindo agora a falar de uma ação lá na cidade de Salvador, onde um professor universitário, infelizmente, foi morto a tiros, gente. Ele foi morto a tiros, isso porque após uma briga no trânsito. Lamentável, hein? A violência ela está presente em todos os ambientes, inclusive no trânsito, né? Esse professor, ele foi morto no trânsito da cidade de Salvador. Ele que era professor adjunto da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, você vê imagens dele aí, a nossa UFRB, acabou sendo morto a tiros. Isso aconteceu na terça-feira, né, exatamente na BR-324, ali na altura do Porto Seco de Salvador, hein? Segundo a Polícia Rodoviária Federal, o crime ocorreu após uma briga de trânsito. O autor dos disparos acabou então fugindo do local, hein? A vítima foi identificada como Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, que você, como eu disse, vê a imagem aí agora. E de acordo ainda com a Polícia Civil, o caso está sob investigação da 3ª Delegacia de Homicídios. Guias de perícia e também da necropsia já foram então expedidas e testemunhas deverão ser ouvidas para então auxiliar na apuração da autoria e também da motivação do crime. Nós sabemos que a BR-324 tem bastante monitoramento, né, em diversas áreas, que é bem possível que a polícia esteja já de posse dessas imagens para poder identificar quem foi então os autores que levou aí o professor, volto a dizer aqui, identificado como Fabrício Dalla Vecchia, de 44 anos, professor adjunto da nossa UFRB, que é a Universidade Federal do Recôncavo Baiano, e que acabou perdendo a vida por motivo banal, viu, gente? Briga de trânsito. O Fabrício Dalla Vecchia era professor do Centro de Cultura, o Centro de Cultura, Linguagens e Tecnologias Aplicadas da Universidade citada, hein? Onde então ele atuava no ensino e também na pesquisa. Ele era trombonista e também pesquisador reconhecido na área da educação musical, né? Inclusive nós vemos aí a imagem dele tocando trombone, era trombonista. A sua formação inclui também licenciatura em música pela Escola de Música e Belas Artes do Paraná e também mestrado em educação musical pela Universidade Federal da Bahia. E também doutorado, né? Já era doutor em música, que maravilha, coisa boa, né? Mas infelizmente acabou perdendo a vida de forma trágica e também banal. Olha, eu sou de um tempo que os mais velhos falam bem assim, vai chegar um tempo, e isso tem acontecido hoje, mas os mais velhos falavam assim, vai chegar um tempo que você não vai poder nem olhar para o rosto das outras pessoas, nem dizer se ela é bonita ou se ela é feia, que vai estar ali. Se você olhou um pouquinho aqui para a pessoa achou ruim, já é motivo de tirar a vida do próximo. Gente, eu tenho dito aqui diariamente, as pessoas perderam a capacidade do diálogo.
independente do que tenha acontecido ali no trânsito, tudo pode ser resolvido. O que não pode acontecer é uma situação como essa, pessoas perdendo a vida por questões banais. Ah, mas ele bateu no fundo do meu carro. Ah, mas ele arranhou meu carro. Tudo isso é resolvível, gente. Não podemos jamais acostumar com situações como essa. Né? Lamentável, lamentável. Lamentamos, inclusive, profundamente a morte desse professor. Dá para perceber que é uma pessoa talentosa, um doutor em música da nossa Universidade Federal do Recôncavo Baiano. Né? Inclusive, nossos sentimentos aí a todos os alunos, todo o corpo docente e discente da Universidade Federal do Recôncavo, que com certeza estão de luto pela perda repentina e banal, que dói também em saber que a perda foi de forma banal deste professor, tá certo? Tá aí essa informação lamentável aí da nossa capital baiana e que com certeza nós trazemos aqui para vocês, mas também no sentido de estarmos colocando luz a uma questão que precisamos cada vez mais tratar, que é da banalização da vida humana. Nós não podemos assistir essa banalização como uma coisa corriqueira, não. Precisamos cada vez mais combater essa banalização, mostrando que existe outras formas de resolver as situações do nosso cotidiano. Vamos seguindo, Cássio. Desta vez vamos até a cidade de Ilhéus, porque por lá um empresário, ele está denunciando, melhor dizendo, o esvaziamento aí na Praia dos Milionários após essa onda de violência que vem vivendo a cidade. Lamentável, hein? Quem tem sofrido são os barraqueiros, são os empresários ali da zona sul da cidade de Ilhéus. E esse empresário, ele fez esta denúncia, viu? Vem comigo, olha, o clima de insegurança por lá, na Praia dos Milionários, na cidade de Ilhéus, voltou então a ser tema de debate nas redes sociais. E não só nas redes, mas também nos diversos pontos da cidade por onde as pessoas passam. O assunto é somente esse, né? O assunto é só esse. É o que? A violência, é o triplo homicídio, é a insegurança, lamentavelmente. O empresário, ele utilizou as redes sociais, né? Ele que é responsável aí pelo empreendimento de açaí lá na beira desta praia, gravou então um vídeo no seu perfil lá da rede social do Instagram, mostrando a baixa movimentação. Ele chegou e filmou, olha como tá aqui, ó, baixa movimentação, né? Você vê imagens inclusive aí desse empresário que acabou mostrando essa baixa movimentação, isso logo após, logicamente, a esta questão aí do triplo homicídio que acabou vitimando as mulheres no último final de semana na cidade de Ilhéus, certo? Durante a gravação, o empresário, ele então relatou que decidiu sentar para tomar uma cerveja gelada, quando então presenciou uma cena que chamou a sua atenção, que era um grupo exatamente de pessoas que caminhavam pela areia, e ao perceber a sua presença, parou repentinamente e acabou então voltando às pressas e seguiu a passos acelerados, olhando para trás com um evidente receio. Ou seja, ele mostrou aí uma cena que as pessoas estão assustadas, né? Não se sabe mais, será que esse daí é mais um daqueles malucos que estão aí pela praia? As pessoas estão assustadas. Segundo ele, gente, a reação ilustra então o clima de medo, exatamente, ilustra o clima de medo que as pessoas estão tendo aí na orla da cidade, né? Abre aspas aí para a fala deste empresário, ele diz o seguinte: isso é o retrato da insegurança. As pessoas estão receosas de andar na praia depois dos 4 assassinatos registrados aqui na Praia dos Milionários. Lembrando que foram 4, né? O triplo homicídio das mulheres, e no domingo teve aquela questão lá, foi registrado também aquele assassinato daquele jovem que, segundo informações, era daqui de Itabuna, estava por lá, né? E foi morto a tiros. O local, lembrando, é um dos principais pontos turísticos, né, da cidade de Ilhéus. A Praia dos Milionários, de fato, é um dos pontos mais procurados aí por turistas lá que vão até a zona sul da cidade e costuma atrair um grande número de visitantes, né, mas infelizmente vem registrando uma queda aí na movimentação após exatamente sequências de crimes violentos, né. Moradores e comerciantes então pedem reforço, atenção, hein, os moradores e comerciantes pedem então reforço no policiamento para então devolver exatamente esta sensação de segurança a toda a região praiana aí na cidade de Ilhéus. E de fato, gente, nós precisamos aqui clamar, traz para mim,
precisamos clamar por mais segurança também nas praias. Logicamente que esses crimes que aconteceram por ali evidenciaram essa questão da insegurança, mas que já vem se escalando há um bom tempo. Precisamos clamar a quem? As autoridades competentes, que é quem? O prefeito municipal, a guarda municipal. Inclusive, tive a informação que tem aí um patrulhamento da guarda municipal, que precisa estar nessas praias, prefeito Valderico. Vamos tentar aumentar o efetivo, né? Para estar fazendo essas rondas aí e trazer de fato essa sensação, porque eu sei que não é todo dia que vai acontecer um crime como esse, e assim espero. Mas as pessoas precisam se sentir seguras ao andar na praia, e isso só vai acontecer no momento em que nós colocarmos efetivos nas ruas. E aí eu faço um clamor ao prefeito, através da guarda municipal, eu faço um clamor, logicamente, ao secretário de Segurança Pública e ao excelentíssimo senhor governador do estado da Bahia, o Jerônimo Rodrigues. E aí eu volto a lembrar, a Bahia registra um déficit de 14 mil homens e mulheres na sua tropa. Precisamos abrir concurso, colocar aí o pessoal para trabalhar e aumentar esse efetivo. Por que não? É preciso dar uma resposta para a população. O que não pode acontecer são cenas como essa, desse empresário que infelizmente agora tem que vir às redes sociais para demonstrar esta realidade que é de queda nas suas vendas e consequente, né, crise financeira. Infelizmente, porque cai as vendas, aí logicamente vem aí também, né, a falta do recurso, tanto para repor o material, que é o chamado o dinheiro, né, de fluxo, para você repor ali, como também para a sua própria sobrevivência. Então as autoridades competentes, volto a clamar aqui para os senhores, devem então estar atentos a essa questão, aumentar o efetivo e trazer de volta esta sensação, né? Até porque, gente, foram semanas, né? Nós estamos falando de crimes que aconteceram na praia há cerca de 2 semanas, mas que se prolongaram, não foi somente no sábado e no domingo. Esse assunto se prolongou durante toda a semana, e não só aqui na região. Até programas de nível nacional começaram a bater nesse assunto, o que também traz essa ideia. Agora você imagina uma pessoa que sai de São Paulo, do Rio, de outros locais aqui do nosso país, para vir passar umas férias aqui, para vir curtir a praia aqui na cidade de Ilhéus, ela vê tanto sangue na televisão falando sobre Ilhéus aí, que acaba desistindo de vir. E quem vem, não senta aí no açaí para poder tomar, como no açaí desse rapaz aí, para poder se deliciar. Pelo contrário, né? Vem em bando, como ele contou aí, e quando avistam as pessoas ficam até receosas, ficam com medo, retornam, olhando para trás o tempo todo, demonstrando a verdadeira insegurança em que vivem os moradores da cidade de Ilhéus, né? Atenção, atenção, autoridades policiais, atenção, governador, atenção, prefeito, vamos nos unir. Ontem eu mostrei aqui o prefeito de Salvador e o governador Jerônimo sentados na mesma mesa, discutindo os problemas de Salvador. Eu quero também mostrar aqui o prefeito Valderico Júnior e o governador Jerônimo Rodrigues sentados na mesma mesa, discutindo os problemas de Ilhéus. Vamos abandonar as bandeiras partidárias e cuidar dos interesses do povo. E aí eu volto também para o assunto dos vereadores. Olha aí um assunto importante para ser debatido na Câmara. Fazer uma sessão especial lá, debater a situação dos cabaneiros da Praia do Sul. Como que nós vamos fazer para sanar essa situação? Aí sim, isso sim que deve ser debatido na Câmara. Tá aí essa informação. Vamos seguindo, Cássio. Vamos seguindo com mais notícias, porque 2 mulheres foram presas por cobrar R$400 de turistas em pintura corporal no Pelourinho. Isso aí, rapaz, quem conhece o Pelourinho sabe muito bem que é uma prática corriqueira, mas elas acabaram sendo presas, hein? Isso aí é extorsão. Vem comigo para essa informação. Olha, essas 2 mulheres acabaram sendo presas em flagrante. Isso aconteceu no início da semana, lá no Pelourinho, Centro Histórico de Salvador, após essa cobrança. Elas cobraram 400 de 2 turistas paranaenses, né? Por exatamente apenas uma pintura corporal. Que absurdo, gente. Isso aí é um absurdo. É um verdadeiro extorsão
a céu aberto. Pense uma situação como essa. Segundo a Polícia Civil, as visitantes então afirmaram que não haviam solicitado o serviço e foram então surpreendidas, olha aí, como é de praxe, né? Haviam sido surpreendidas com a cobrança de R$200 cada. Lembrando que a dupla, que não foi identificada, foi então autuada exatamente por extorsão, como eu disse aqui, né? Depois que as vítimas então acabaram denunciando essa prática lá à polícia. A ação aconteceu no Largo do Terreiro de Jesus. Para quem não sabe, nós temos ali o elevador Lacerda, seguindo a ponte caída e logo depois o Terreiro de Jesus, né? Mas lá na frente nós vamos ter o Largo do Pelourinho de fato. Mas toda essa área aí é o Pelourinho, né? É pontos turísticos da cidade. Faz parte. Exatamente, Cruz Caída. Não foi isso que eu disse, não, Ivan? Isso, Cruz Caída, falei sim. A Cruz Caída, exatamente. E logo depois o Terreiro de Jesus. Mas o fato é, esses pontos turísticos fazem parte do centro histórico da cidade de Salvador, né? Lembrando que os policiais militares que estavam patrulhando ali, aquela região, perceberam então a situação e acabaram então efetuando a prisão em flagrante dessas duas pessoas não identificadas, hein? As suspeitas foram então conduzidas junto com as turistas para a Delegacia de Proteção ao Turismo, ao turista, onde então foi registrado este caso. Conforme a Polícia Civil, elas permanecem à disposição da Justiça, hein, por extorsão. Lembrando, gente, muita atenção, que a pintura corporal comumente é oferecida aí para turistas lá na cidade de Salvador. É uma tradição ligada à estética da banda Timbalada. Vocês lembram, né? A banda Timbalada, que vê o pessoal pintando os corpos com esses símbolos aí que você vê na sua imagem, na sua tela. Essa banda criada aí no início dos anos 90, mais precisamente no ano de 1991, pelo músico Carlinhos Brau, e tornou-se então um símbolo cultural aí lá no centro histórico. Mas o fato é, quem conhece ali Salvador, eu já tive um período por lá, né? Nós sabemos que quando nós vamos visitar, comigo não, porque é aquela coisa, né? Somos nativos, estamos lá como nativos, enfim. Mas geralmente quando eles avistam, e aí essas pessoas que praticam essa extorsão, que eu tenho certeza que não foi a primeira nem a segunda vez, o que eles fazem? Principalmente pessoas que eles percebem que são turistas de outros estados, né? Não são aqui do interior, enfim, eles chegam e falam, olha a pinturinha da Bahia, e aí já começa a pintar. Não pede nem licença, é assim que funciona. Olha aqui, venha pintar para fazer uma foto, fica maravilhoso, maravilha, enfim. Aí começa a pintar ali. Pinta a pele do turista. Depois de estar pintado como você vê aí na tela, essa pintura, fica bonito, fica massa. O turista começa a tirar foto, maravilha. Olha que foto maravilhosa. Lembrou o Timbalada, que maravilha, enfim, tô na Bahia. E aí daqui a pouco, como dizem por aí, vem a facada, né? Que facada é essa? R$200 cada pintura. Ou seja, o cidadão fez duas pinturinhas aqui no corpo, uma em um braço, outra em outra. Lá se foram R$400. De fato, extorsão clara, né? Ainda bem que essas turistas paranaenses acionaram a polícia. Acionaram, então, aí essa patrulha que acabou levando essas suspeitas para a delegacia que cuida aí do turismo. Mais precisamente, a Delegacia de Proteção ao Turista. Que sirva de exemplo para os demais que estão por ali, que muitas vezes chegam de mansinho, com a conversa mole e depois querem extorquir aos turistas. O pensamento é o seguinte: nós precisamos estar atentos, porque eu sei que tem muita mãe, muito pai de família que sobrevive de vendas ali de lembranças, até mesmo de artes como essa aí. Mas a partir do momento em que nós temos pessoas que pensam apenas em extorquir, ao invés de elas estarem se ajudando, estarem ajudando o comércio local, elas estão aí espantando cada vez mais os turistas. Porque eu tenho certeza que a possibilidade dessa turista que foi extorquida aqui, que teve essa experiência ruim, chegar lá no Paraná e falar, olha, eu estive em Salvador e a mulher me cobrou R$400 por duas pinturas. É muito grande. Isso já mancha, logicamente, e essa turista vai pensar duas vezes em vir aqui, ou até mesmo a pessoa que ela teve contato. Né? Então está aí a importância da ação da polícia, está aí a importância também da união. Eu tenho certeza que existem pessoas de bem por aí que trabalham na honestidade, sem querer extorquir as pessoas ali, os turistas, né? Então
é importante essa união, para que não deixe que essas pessoas com más intenções possam estar se perpetuando por aí. O fato é, Salvador é uma cidade linda, tem um centro histórico maravilhoso, eu particularmente gosto. Aquela vista mesmo lá do Forte de São Marcelo, né? Aquela vista ali de toda a Bahia, da Bahia de Todos os Santos, numa tarde, é maravilhosa. É maravilhosa, né? Mas enfim, é um momento em que nós aqui fazemos um clamor e mostramos, né, essa situação que é lamentável. Precisamos então estar evidenciando e dizendo, você que é turista, a cidade é maravilhosa. Não permita que aproveitadores como esse venham tirar dinheiro do seu bolso aí, exatamente com essa pintura, porque de fato é ilegal e é extorsão, hein? Extorsão é a palavra. Muito bem, vem comigo, Cássio, porque desta vez nós vamos para as ruas da cidade. Isso mesmo, vamos até as ruas da cidade com o nosso repórter Giovanni Lima. Ele que estreou na tarde de ontem conosco, mostrou aquela situação lá da praça recém-inaugurada, né? Alguns equipamentos que já foram danificados ali. Fizemos aqui o clamor para a quem de direito e hoje ele estará mostrando outra situação aqui na cidade de Itabuna, outra notícia. Qual é o ponto da cidade que o Giovanni estará? Vamos ver agora nas ruas da cidade, Giovanni Lima. Repórter Giovanni Lima pelas ruas da cidade de Itabuna. Estamos aqui no centro da cidade, na Praça Laura Conceição. Aqui fica localizada a sede da FIC, a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. Esse prédio está abandonado por muitos anos e no dia 15 de julho, o prefeito Augusto Castro assinou a ordem de serviço para a reforma e ampliação da sede da FIC. Esse prédio estava sendo ocupado por moradores de rua e usuários de droga, onde já teve diversos princípios de incêndio na parte interna aqui do prédio, trazendo transtornos e preocupações para os moradores e comerciantes dessa área. Mas a empresa que ganhou a licitação deu início essa semana na reforma aqui da sede da FIC. Já percebe que homens trabalhando na parte interna, já foi retirado aqui muito entulho, muita sujeira. Já tem aqui, ó, duas conchas com muito lixo, muita madeira, portas, muito entulho. Tem uma outra concha aqui também, ó, com muita sujeira. A gente vê muito material que foi queimado por conta dos princípios de incêndio que ocorreu aqui na sede da FIC por moradores de rua. Corpo de Bombeiro, por diversas vezes, foi acionado para apagar essas chamas, esse incêndio que aconteceu na parte interna aqui do prédio. A gente percebe que muita sujeira, muito material queimado. Por diversos anos, o prédio estava abandonado e trazendo muito transtorno aos moradores e comerciantes. Essa parte aqui, ó, tinha muito mato, muito lixo. E a empresa já começou a tirar a sujeira toda aqui da parte interna aqui do prédio. Já percebe já que está tudo limpo. Olha a diferença que está isso aqui. Isso aqui tinha muito mato, muita sujeira. A parte interna não era diferente. O pessoal continua tirando muito lixo aqui da sede da FIC. E finalmente começou a obra de reforma e ampliação da sede da FIC aqui no centro da cidade. Era um clamor da sociedade em ver esse prédio histórico, que foi a primeira cadeia pública de Itabuna. Era triste passar aqui e ver esse prédio completamente abandonado. Mas finalmente a empresa que ganhou a licitação já deu início à obra de reforma e ampliação da sede da FIC no centro da cidade, acabando com esse transtorno e a preocupação de moradores nessa localidade, já que muitos usuários de droga, moradores de rua, ocupavam aqui o prédio, trazendo muito transtorno aos moradores. E finalmente a empresa que ganhou a licitação já deu início aqui na obra de reforma e ampliação da sede da FIC. Repórter Giovanni Lima, diretamente para a TVI News, segunda edição. Muito obrigado, Giovanni Lima. Giovanni Lima, diretamente aí da Praça Laura Conceição, centro da nossa cidade, né? Está situada aí também a nossa Catedral
de São José, por aí, bem próximo, bem em frente. E essa notícia importante que é, de fato, a reforma que iniciou exatamente no dia de hoje, a reforma do prédio da nossa Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania. É obra essa esperada, esperadíssima por todos nós itabunenses e principalmente a todas as pessoas que fazem cultura aqui na cidade, né? Os fazedores de cultura, se assim nós podemos dizer, cantores, artistas de modo geral, atores, enfim, estavam aí ansiosos. Esse que era um local, como bem colocou o Giovanni, excelente matéria, viu, Giovanni? Parabéns, aí sempre de olho no que está acontecendo na cidade. Ele bem colocou que estava abandonada. Esta área mesmo onde ele está se aproximando estava tomada pelo mato, pelos lixos. Foram caçambas e mais caçambas. Nós podemos ver, as imagens estão atestando aí. Olha aí, as caçambas que saíram de entulho. Recentemente nós noticiamos também aqui esse prédio tomado, né, por um princípio de incêndio. Segundo informações, aquelas pessoas em situação de rua que estavam por lá, né, podem ter colocado fogo por ali, né, e esse fogo acabou se alastrando. O fato é, gente, esse é um prédio histórico na nossa cidade. O Giovanni também disse aqui, a primeira cadeia de Itabuna funcionava aí. Hoje é um espaço da cultura itabunense e que estava abandonado, né, mais do que nunca, antes tarde do que nunca. Volto a dizer, o prefeito anunciou aí, lá no mês de julho, não foi isso? No mês de julho ou foi junho, fez toda aquela situação da assinatura da ordem de serviço e hoje, exatamente no dia de hoje, começaram-se então estas obras a quem nós esperamos ansiosamente que dentro em breve possamos estar aqui mostrando a inauguração, a requalificação desse prédio e que os fazedores de cultura, volto a dizer, possam frequentar aí, realizar, né, e encontrar por aí apoio, possam fazer os seus ensaios, possam encontrar aí pessoas capacitadas para ajudar nas necessidades. Porque muita gente também, muitas pessoas da área cultural aqui em Itabuna, tem dificuldade até mesmo de escrever um projeto, né? Ela tem um talento ali da música, tem um talento ali artístico, enfim, das diversas áreas, mas tem dificuldade de escrever ali um projeto para poder captar recursos. E isso a FIC pode estar fazendo. A FIC, na verdade, ela é uma fundação, como ela está dizendo, Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, que está aí exatamente para fomentar isso. Não é apenas para o Itapedro, que é bom, né? Quem gosta de festa é bom, é grande, coloca a cidade no cenário nacional, mas não é apenas para isso. É exatamente para o fomento, de fato, dessa cultura e da cidadania. E daí eu quero fazer até uma cobrança também, viu, Aldo? O presidente da FIC, nosso querido Aldo Rebouças. A Casa das Artes funcionou em um governo anterior, aí, salvo engano, do prefeito Vani, do ex-prefeito Vani, e funcionou muito bem. Daí está o outro C da FIC, né, que é FICC, Cultura e Cidadania, ou seja, o fomento da cidadania, através da cultura. Então, o resgate da Casa das Artes é importantíssimo. Se não quiser botar o nome Casa das Artes, coloca outro nome. Eu vi que fizeram aí algo parecido, que não foi muito à frente. Escola de Talentos. Escola de Talentos, né, Cássio? Escola de Talentos. Mas a Casa das Artes foi um projeto. Eu sou do pensamento seguinte: deu certo em um governo, vamos manter. Aí, dá certo em um governo, tira em uma outra gestão, para poder não dar os louros para quem iniciou. Agora, o que mais me chama a atenção é de que quem plantou nessa época está fazendo parte desse governo aí agora, em outra área, mas está fazendo parte. Não vou falar o nome aqui, todo mundo sabe quem é. Nosso colega, inclusive, né, participava aqui do nosso TVI, viu, Roberto? Vou falar o nome, sim, Roberto José, gente boa, né? Foi quem plantou a Casa das Artes. Está no governo de Augusto. E por que não retornar esse importante projeto? Né? Fomento a cultura e a cidadania. Mas o fato está sendo reformada aí. Acredito que dentro em breve estaremos aqui mostrando toda essa requalificação e, logicamente, festejando, né? Antes tarde do que nunca, como eu disse aqui. esse local estava aí sendo muito utilizado, principalmente por pessoas em situação de rua, né? Que estavam utilizando aí para diversas situações. Estavam dormindo aí, cozinhando aí, né, utilizando drogas aí dentro, né, praticando atos libidinosos, enfim, muita coisa acontecendo por aí, mas que agora, de fato, terá um novo
um novo momento esse espaço e que seja um espaço de muita cultura, de muito fomento à cidadania aqui da nossa sociedade itabunense. Tá aí, repórter Giovanni Lima. Se Deus permitir, amanhã você retorna, hein, pelas ruas da cidade, ele muito atento aos fatos. Vamos seguindo com mais informações, meu amigo Cássio, porque o Ministério Público da Bahia faz aí recomendações para que vítimas de calúnia e injúria sejam alertadas sobre prazo para processo. O que é isso? Vamos entender melhor? O Ministério Público da Bahia emitiu então uma recomendação oficial determinando que as delegacias de polícia de Camaçari, região metropolitana de Salvador, informem formalmente as vítimas de crime como calúnia, crimes como, por exemplo, calúnia, difamação e também injúria, que o simples registro de um boletim de ocorrência não é suficiente para dar início a um processo judicial, né? A medida visa então combater um equívoco que é recorrente, que tem então tem feito com que os cidadãos percam então esse direito de processar seus ofensores por pura falta de informação. A informação ela é sempre importante e essa pulverização dela mais ainda, né? A recomendação então do Ministério Público, que foi publicada no dia de hoje, nesta quinta-feira, destaca-se para os crimes de ação penal privada, ou seja, crimes contra a honra, a investigação policial, mesmo que realizada, não substitui a necessidade de a vítima propor uma ação judicial específica. Olha, de acordo ainda com a promotora de justiça, a doutora Ana Karina Almena Vasconcelos, é comum que as vítimas, após lavrarem um boletim da delegacia, acreditem ter tomado todas as providências necessárias para responsabilizar judicialmente o agressor, o que é de fato um equívoco, viu, gente? Porém, o acordo com a promotora, bem como com a promotoria, como essas ações não são automáticas, né? Cabe então à vítima, e aí atenção, cabe então você que foi vítima de alguns crimes desse aí, de injúria, de calúnia, difamação, enfim, cabe então você que foi vítima a iniciativa da ação. O silêncio ou a inação levam à prescrição desse direito. Então tá aí, muita gente fica de fato acreditando que após prestarem uma queixa ali, o boletim de ocorrência, já acabou a situação. Você precisa ainda continuar, né? Não existe uma forma automática. Você precisa então iniciar uma ação, né? O prazo para que a vítima ingresse com a ação é de 6 meses, inclusive, está aqui na informação, né? A contar do dia em que teve a ciência de que foi autor do delito, né? De quem foi o autor do delito, melhor dizendo. Isso é importante, importantíssimo. Eu tenho certeza que muitos casos foram prescritos exatamente pela falta de informação. A pessoa sofreu algum desses crimes citados aqui, chegou lá, registrou o boletim de ocorrência, e pronto, e foi para casa, achando que aquilo ali, pronto, a polícia agora vai tratar. Não, mas é necessário, e aí daí a importância desta recomendação do Ministério Público para que essas vítimas sejam então alertadas. E é isso que nós estamos fazendo agora. Você que foi vítima de calúnia, difamação, injúria, seja ela racial ou de qualquer outro tipo, de qualquer outra natureza, além de prestar ali o boletim de ocorrência, você deve pedir e iniciar então aí, né, uma ação contra o caluniador. Porque caso você não inicie, não seja solicitado esse início dessa ação, o seu pedido ali, o seu registro prescreverá, porque não existirá nenhuma ação iniciada. Tá entendendo? Não é automático. Trocando em miúdos, somente o fato de você realizar o boletim de ocorrência não coloca ali como o início desta ação. É necessário que você inicie então com essa ação. E daí a informação aqui do Ministério Público que está mostrando então de que pediu, melhor dizendo, recomendou para que você que já foi vítima seja então avisado que é necessário iniciar esta ação. Tá bom? Eu acredito que me fiz entendido aqui, não fiz, Ivan? Entendeu o caso? Né? Não é bicho de 7 cabeças, não. É informação que precisa ser pulverizada para a população
aqui da nossa Bahia. Muito bem, não temos mais tempo, né, Cássio? Encerrou aí o tempo, nós vamos finalizando o nosso programa do dia de hoje. Amanhã, se Deus assim permitir, nós teremos muito mais informações para vocês, tá bom? Lembrando que amanhã é sexta-feira cultural, hein? Vamos ter uma boa atração aqui para vocês. Vocês não podem perder amanhã, sexta-feira cultural, aqui no nosso TVI News, segunda edição, tá bom? Se Deus permitir, estaremos juntos novamente. TVI, 20 anos contando a sua história.